Olá, bem-vindo ao canal da Sociedade de Estudos Espíritas Vida para darmos sequência ao nosso estudo sobre o Livro dos Espíritos, entrando hoje numa nova etapa. Começamos o estudo da parte terceira do livro, que aborda a lei divina ou natural. É um dos assuntos mais bonitos do Livro dos Espíritos, em que nós vamos tratar de temas que dizem respeito muito à nossa vivência diária. Costumo dizer que o estudo do Livro dos Espíritos, ele inicia numa jornada muito distante, em que nós começamos lá na poeira das estrelas e vamos chegando cada vez mais próximos, mais ao nosso entorno, e vamos concluir essa viagem que é a leitura de O Livro dos Espíritos bem dentro do nosso coração, bem dentro das nossas consciências, olhando muito para dentro de nós mesmos. Então, começamos nessa parte terceira já a nos acercar do nosso cotidiano, das nossas experiências, e de como podemos lidar melhor com elas, conhecendo a lei divina ou natural, com o enfoque dado pela espiritualidade. Então, vamos iniciar, falando primeiro sobre os caracteres gerais, dessa lei natural. Não abordaremos nesse vídeo de hoje nenhuma delas. Adianto que são 10, mas neste capítulo é um tema introdutório para que a gente tenha as noções gerais que se aplicam a todas as demais leis, princípios que nós vamos falar neste capítulo de hoje. Então, quais são as características dessa lei natural? Primeiro, que a gente sempre tem que definir que essa lei natural, ela é muito diversa da nossa lei humana, Ela tem características muito diversas, ela é absolutamente estável, enquanto que a nossa lei humana é o oposto, Ela é completamente instável, ela obedece à cultura, ela obedece a determinados locais, ela obedece ao tempo. A lei natural da qual nós estamos falando, ela é estável, ela é aquela lei que dá essa organização maravilhosa que nós vemos na vida. Elas são as leis que fazem com que todos nós vivamos num cosmos e não em um caos, que fazem com que a vida tenha toda essa estabilidade e organização que nós podemos apreciar quando olhamos, Mesmo que às vezes pareça que as coisas estão caóticas, mas na verdade existe uma grande organização por detrás e as coisas estão em ordem, sempre, Na vida, no universo, elas estão sempre em ordem. E isso é dado pela questão da lei natural. Essa lei natural, ela tanto é física, que são essas leis que nós estudamos nas ciências, conhecemos através da física, da biologia, da química, e tantas outras, mas basicamente através dessas ciências, Mas as ciências que estudam as questões da natureza, nós vamos em todas elas estar estudando leis divinas, Leis divinas que são leis naturais que organizam a vida material. Essa é a visão que nós temos a respeito do estudo da ciência e, portanto, sempre muito incentivado. Essas leis também regulam a vida moral, E é sobre esta etapa que nós vamos abordar nessa terceira parte do Livro dos Espíritos, A lei natural dentro do seu enfoque moral. Aquela que que vai reger as questões das nossas condutas do nosso dia a dia mesmo, Então, essa lei natural, ela é uma lei
divina. Por quê? Porque ela não foi escrita nem criada por nenhum homem. Ela está na natureza desde que a vida existe. Tá? Ela organiza a manifestação da natureza, né? Então ela é criação divina. Ela também é a única verdadeira para a felicidade do homem, e isso é uma coisa muito importante da gente observar. Como eu falei, nesse estudo nós começamos a nos aproximar das nossas vivências do dia a dia. E o propósito da espiritualidade é que nós encontremos a felicidade possível à nossa condição humana, à nossa condição evolutiva neste momento. Então, o estudo, o conhecimento dessas leis naturais nos propicia viver em harmonia com a vida num sentido muito maior, muito mais amplo, e isso é o caminho para a nossa felicidade, porque cada vez que nós nos afastamos dessas leis naturais, nós estamos dando causa a uma infelicidade, se não imediata, mas futura, como a gente vai ver logo em seguida. Justamente porque essas leis, elas nos indicam o que nós devemos fazer ou deixar de fazer, né? E só somos infelizes quando delas nos afastamos. E aí, então, já colocamos que elas são eternas e imutáveis como o próprio Deus. Tá? E aí a pergunta: será possível que Deus, em certa época, haja prescrito aos homens o que noutra época lhes proibiu? Será que essas leis mudaram? E a resposta dos espíritos: Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis, por imperfeitas. As de Deus, essas são perfeitas. A harmonia que reina no universo material, como no universo moral, se funda em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Então, isso é aquilo que eu estava comentando antes, que estas leis, elas regem a vida física e a vida moral, e elas são imutáveis, elas são estáveis, elas são de todas as épocas. Então, né, todas as leis da natureza, né, são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. O sábio estuda as leis da matéria, o homem de bem estuda e pratica as da alma, nos dizem os espíritos, né? Então, se nós realmente buscamos, né, o nosso avanço, a nossa melhora, o nosso progresso espiritual, nada melhor do que estudarmos com muita atenção essas leis naturais e procurarmos viver de acordo com elas, né? Isto vai nos auxiliar bastante. Uma única existência, porém, não basta para aprofundar o conhecimento nas leis naturais. Aparentemente é um assunto simples, no entanto, é um assunto porque demanda a nossa transformação, ou melhor dizendo, a nossa transmutação, que seria a mudança da nossa essência, para que a gente consiga ter a coerência de um conhecimento que se expressa em ações. Então, isso é uma transmutação, né? A gente muda a essência. A transformação seria a mera mudança da forma, e não é essa a proposta, né? A mera mudança da forma a gente pode conseguir de várias maneiras, mas mudar a essência exige um pouquinho mais, né? Exige um esforço e nem sempre nós vamos conseguir isso de uma forma rápida. É muito interessante que a gente tenha essa noção, né? Que os espíritos já dizem aqui, né, que para que a gente de fato compreenda e tenha um entendimento aprofundado e uma vivência de acordo com esse entendimento, isso demandará muitas vidas. A demanda é uma das causas da reencarnação, né? Para que a gente tenha essa coerência entre o conhecimento e a conduta que nos fará, de fato, seres humanos bem melhores. Mas não pensem, né, que
isso é uma justificativa. Não, como a gente pode ter várias encarnações para fazer isso, vamos deixar para amanhã. Não é essa a ideia. Eu já falei várias vezes aqui em outros vídeos, em outros capítulos, que a espiritualidade sempre nos chama a atenção para aproveitarmos o momento presente, e quando nos diz que precisamos de várias vidas, é simplesmente para que a gente entenda que todos nós cometemos erros e que esses erros não podem servir para que a gente fique parado neles, mas para que a gente aproveite-os para o nosso crescimento também, e que a gente levante e siga em frente, sempre em busca deste entendimento. Então, são as mesmas para todos os mundos as leis divinas, Sabemos que a doutrina espírita nos fala em diversos mundos habitados, desde mundos primitivos, em que a evolução é inferior àquela que nós gozamos neste nosso mundo, que seria um mundo ainda de provas e expiações, e teríamos imediatamente acima da nossa condição, um mundo de regeneração, depois os mundos felizes e os mundos celestes. Então, em todos estes mundos, as leis divinas são as mesmas? E a resposta é que a razão está a dizer que devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e adequadas ao grau de progresso dos seres que os habitam. Mas são sempre as mesmas, Só que serão mais exigidas de acordo com uma maior evolução. Então aí nós teremos uma cobrança sempre proporcional. Vamos usar o termo cobrança, mas seria a questão da coerência, entre o conhecimento e a conduta expressa no dia a dia, mais adequada e mais exigida quanto maior for o progresso dos seres que habitam aquele mundo. É isso que quer dizer, quando diz que são apropriadas à natureza de cada mundo e adequadas ao grau de progresso dos seres que o habitam. Não poderíamos cobrar de mundos onde ainda habitam seres primitivos o mesmo que pode ser cobrado de cada um de nós, o mesmo que pode ser esperado como uma conduta humana de seres que já têm um pouco mais de conhecimento. Então, justamente, assim, todos podem conhecer a lei natural, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. Então, como eu dizia antes, elas são adequadas a cada mundo. Em mundos primitivos é ainda incompreensível a grande maioria dos seres que o habitam, então elas funcionam e são adequadas a este nível de evolução. E mesmo no nosso mundo, na nossa condição evolutiva de viver em um mundo de provas e expiações, nós temos aqui pessoas, espíritos encarnados e desencarnados, que têm uma gama muito diferente de condutas, de comportamentos e mesmo de desenvolvimento da sua capacidade cognitiva, da sua capacidade de entendimento, de compreensão, de inteligência, nesse sentido de entender essas leis naturais. Ainda não despertaram muitos para isso e, portanto, nós vamos ter uma diversidade muito grande na compreensão dessa lei. Todos podem conhecer, ela está acessível a qualquer pessoa, mas nem todos irão compreendê-la, justamente porque existe entre nós essa grande diversidade evolutiva e para alguns ainda não é o momento. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Então, essa decisão de investigá-la é o nosso primeiro passo, é o que todos nós estamos fazendo. Estamos iniciando a investigação dessas leis.
vocês verão que elas não são novas, tá? Já disse em outros vídeos que a doutrina espírita não nos traz grandes novidades. A grande novidade é a interpretação que ela nos lança, né, com relação a esses fatos e o que os espíritos fizeram de agrupar todas as verdades já conhecidas e compreendidas pelos homens, que muitas ainda estavam envoltas, né, em véus de mistério, e que eles agruparam em um corpo de conhecimento e desmistificaram esse conhecimento. Então vocês verão que muitas dessas leis vocês já ouviram falar de alguma maneira, tá? E então vamos conhecer, vamos começar a investigar, né, para melhor compreendê-las. E aqui, né, como tudo, todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. Em algum momento, todos os seres humanos compreenderão essas leis naturais, independente de terem utilizado ou não o conhecimento do Livro dos Espíritos. Como eu disse, elas existem em outras tradições, em outras formas de conhecimento, estão espalhadas pelo nosso mundo desde a antiguidade. Então, em algum momento, todos irão conhecê-las e começar a praticá-las, e aí é que nós, então, poderemos pensar em fazer com que o nosso mundo avance um passo além, né? Porque não é o planeta que dá um salto, são as pessoas, somos nós, né? Os seres humanos, os espíritos aqui encarnados, que evoluímos, e com essa evolução evolui a sociedade, e então passamos a um patamar mais adiante em termos da evolução do mundo em que vivemos. E o conhecimento da lei natural é fundamental para isso, né? Então, antes de se unir ao corpo, a alma compreende melhor a lei de Deus do que depois de encarnada? Compreende-a de acordo com o grau de perfeição que tenha atingido e dela guarda a intuição quando unida ao corpo. Os maus instintos, porém, fazem ordinariamente que o homem a esqueça. Então, né, nós, uma vez compreendendo essas leis morais e ampliando essa compreensão conforme vamos investigando, conforme vamos estudando-as, obviamente que, né, no mundo espiritual isso é mais fácil de ser feito, né? No entanto, quando nós reencarnamos, sim, nós trazemos também essa lei, tá? E a gente vai ver por que ela está presente tanto no mundo espiritual quanto no mundo material. Veremos que ela está presente no espírito humano, né? Então, onde quer que estejamos, ela estará conosco. Será possível o nosso entendimento. E quando eles dizem que os maus instintos, porém, fazem ordinariamente que o homem a esqueça, tá? Isso quer dizer que muitas vezes as paixões da matéria fazem com que se viva muito mais para atender às questões da matéria do que pensando como espíritos imortais que somos e que então deveríamos fazer escolhas, tá, no nosso cotidiano entre isto é transitório ou isto é permanente. Como dizia Sócrates, isto é ferro ou isto é ouro, tá? Quando no banquete um dos seus discípulos fez uma proposta, ele disse: eu não troco ferro por ouro, né? Quer dizer, ele não trocaria um amor que era um amor espiritual por um amor que era paixão carnal. Foi isso que ele quis dizer naquela ocasião, e é uma metáfora para dizer que muitas vezes nós fazemos escolhas que são unicamente válidas para esse momento material. Então, muitas vezes eu dedico horas e horas da minha vida a cuidar do corpo, então posso dedicar horas e horas a fazer exercícios para ter um determinado peso ou uma determinada aparência.
tentando, por exemplo, né, muitas pessoas buscar manter uma juventude eterna, não ter sinais de envelhecimento, ou enfim, né, a beleza do corpo físico. Pois bem, isso é uma busca essencialmente material, ela vai morrer aqui, né, e ainda por cima uma busca em glória, porque a natureza material determina o contrário, né? A lei natural determina que o corpo nasce, cresce e caminha para a morte e para o envelhecimento, não tem como fugir disso. Então, quando eu faço escolhas que estão limitadas a isso, eu estou escolhendo ferro. Vai envelhecer, vai enferrujar. Quando eu penso como um espírito imortal e começo a pensar em cuidar da minha vida emocional, em adquirir conhecimentos, em ampliar a minha inteligência, isso é um investimento no ser espiritual. Então, é a escolha do ouro, porque o ouro não enferruja nem envelhece, é permanente, né? É um metal estável. Então, quando aqui os espíritos nos dizem que os maus instintos fazem com que a gente esqueça a lei natural, quer dizer que essas paixões do mundo que nos chamam para a matéria e que se encerram dentro das questões da matéria, elas fazem com que a gente esqueça todas as questões espirituais, e uma das causas pelas quais muitas encarnações são desperdiçadas é isso, é o mau emprego do tempo. A gente cuidar do corpo é uma necessidade, mas não só do corpo. Precisamos cuidar também da alma e precisamos dar um equilíbrio nisso, para que esses maus instintos não façam com que a gente esqueça essa lei natural, né, e viva tão distante dela. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então ela está escrita no íntimo de cada um de nós. E a consciência pertence ao espírito imortal. A consciência não é um elemento da matéria. Então, quando eu falei antes, né, que quer estejamos no mundo espiritual, quer estejamos reencarnados no mundo físico, nós temos a possibilidade de conhecer a lei natural, é por esta razão. É porque ela se encontra escrita na nossa consciência. Então vejam, nós estamos fazendo um estudo das leis naturais, utilizando para isso o Livro dos Espíritos. No entanto, os próprios Espíritos nos dizem que tudo o que eles irão nos falar, nós encontramos na nossa consciência, e mais adiante nós veremos que eles nos dão uma outra fonte de conhecimento dessas leis naturais, que é a própria natureza. Então, por isso que desde todos os tempos, em todos os lugares, independente de cultura, independente de religião, o homem está em contato com as leis naturais e, portanto, sujeito à ação delas, porque elas estão na nossa consciência, elas estão gravadas na consciência do espírito, E por isso nós podemos conhecê-las desde uma vez que a gente se volte a conhecer a nossa própria consciência. Então, visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Ele a esquecera e desprezara. Quis então Deus que fosse lembrada. Foi esquecida e desprezada justo pelos motivos que eu falei antes, porque muitas vezes nós optamos por dar muito maior importância enquanto encarnados às coisas da matéria, esquecidos que elas são transitórias, e aí precisamos então de livros, precisamos de pessoas, precisamos, inclusive, do que nós chamamos também, né, os reveladores, que foram e são, né, espíritos de muita evolução. Em todas as épocas, né, da história humana, reencarnaram-se na Terra, trazendo como sua mensagem de vida a lembrança
né, dessas leis divinas, dessas leis naturais, né, fazendo com que o homem tivesse, a grande massa humana, vamos dizer assim, tivesse alguém para se espelhar e que lhe falasse desses conhecimentos, que puxasse esses conhecimentos da nossa consciência, que nos mostrasse, exteriorizasse isto. Então confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei. Indubitavelmente, em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão. São esses os chamados espíritos, né, reveladores, no sentido de que desvelavam, tiravam, tornavam clara, né, essa revelação da lei, tornavam ela perceptível. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade em missão, né, como nós já vimos no capítulo da ocupação e missão dos espíritos. Qual é o caráter, tá, desses espíritos reveladores, desses profetas, desses verdadeiros profetas? Porque a gente aqui entra num tema até delicado, né? Porque muitas religiões se apropriam, né, desse conhecimento e se apropriam da vida, né, desses espíritos que encarnaram com essas missões e criam sobre eles muitos mitos, tá, que vão originar os edifícios aí das suas convicções, transformando o que é uma mensagem de espiritualidade em rituais, transformando em crenças, transformando em fanatismos e até em fazendo guerras e dissensões e divisões entre povos, entre famílias. Então aqui os espíritos já nos chamam a atenção que nós precisamos observar muito bem quem são essas pessoas que dizem fazer revelações de leis divinas, tá? Ou trazer uma mensagem divina. E aí eles dizem, né, que o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos, pois impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Então vejam, os espíritos nos alertam. Cada vez que nós encontrarmos ou nos depararmos com uma história de alguém, né, que a gente diz, olha, será que este espírito pode ser encarado como um revelador? Pode ser encarado realmente como um profeta? Que a gente, qual é a orientação então? Que a gente observe não somente as palavras, ou seja, que eu não fique apenas no discurso, seja ele ouvido ou seja ele escrito, que eu não fique nas palavras dessas pessoas, mas que eu observe os seus atos, porque tem que haver coerência. Tá? Dizer palavras bonitas é muito fácil. Fazer um discurso moral, religioso e um discurso de cobrança de conduta para os outros é mais fácil ainda. No entanto, haver coerência com essa mensagem e expressá-la em atitudes na vida exige muito mais. Então, o que os espíritos nos dizem é que como eu vou saber o que é um verdadeiro profeta? Eu tenho que analisar exatamente isso, se existe coerência entre palavras e atos. Porque falar de amor também é fácil. Viver o amor pode ser um pouco mais difícil. Então, fica a dica, porque Deus não iria se servir da boca de um mentiroso para ensinar a verdade. Então, vamos observar bastante, né? Palavras e atos, para ver que tipo de credibilidade podemos dar a essas pessoas, né? Então, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem
para lhe servir de guia e modelo. Essa é a questão 625 de O Livro dos Espíritos. É uma das que tem a resposta mais curta, porque simplesmente diz Jesus. Então aí está também a relação da doutrina espírita com a mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus, no entendimento espírita, é a mensagem do mestre aos seus discípulos, é uma mensagem, é uma lição, é uma mensagem de ensinamento para o nosso crescimento como espíritos imortais que somos, é uma mensagem de evolução. Nós não nos atemos à fenomenologia, tá? Nem às tradições, nem às questões que envolvam a cultura daquela época. Nós nos atemos exclusivamente aos ensinamentos morais de Jesus, porque entendemos que estes são o grande propósito da reencarnação deste espírito entre nós, para nos lembrar das leis naturais e fazer com que o nosso progresso se concretize de maneira mais rápida. Então, para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra, né? Ele é o nosso modelo e guia. Vamos ver, né, que quando a gente pensa em fazer alguma coisa, quem tem habilidade com trabalhos manuais, por exemplo, que faça tricô, crochê, existem muitos vídeos na internet, existem muitas revistas, né, que trazem modelos, trabalhos, e neste modelo vem uma receita, né, vem a instrução, e a gente copia para fazer o nosso. Então, essa é a função do modelo, é para que a gente aprenda com ele e faça a nossa versão, faça a nossa cópia, né, daquela instrução. Assim como o guia, ele serve para nos mostrar o caminho, né? Quando nós fazemos uma viagem, por exemplo, e tem um guia turístico, o que é o guia turístico? É alguém que conhece profundamente aquele local, né, que já levou muitas pessoas lá, que já estudou muito aquele lugar, e por isso ele guia grupos, tá? Porque ele conhece, ele sabe todos os caminhos, ele sabe responder as perguntas, os questionamentos, e isso faz dele um guia. Então, quando nós dizemos Jesus, modelo e guia, é nesse sentido. É alguém que já conhece todo o caminho, que, portanto, né, tem todas as condições para nos ensinar e nos guiar através dessa jornada evolutiva, e temos que estar próximos dele para que possamos usá-lo como nosso modelo, copiar as suas condutas, né? Fazer dessas condutas um conhecimento nosso e poder exteriorizá-lo com as nossas condições. Então, Deus nos oferece como um modelo mais perfeito, tá, para a nossa condição evolutiva. E aí, só por Jesus foram reveladas as leis divinas e naturais? Antes do seu aparecimento, o conhecimento dessas leis só por intuição os homens os tiveram? Quer dizer, teria sido Jesus o primeiro espírito a reencarnar e revelar essas leis? Não haveria outros que tenham antes feito isso? Vamos ver o que os espíritos nos dizem. Já não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Desde os séculos mais longínquos, todos os que meditaram sobre a sabedoria hão podido compreendê-las e ensiná-las. Então, os espíritos nos dizem que sim, outros espíritos de grande evolução reencarnaram já antes de Jesus, talvez depois de Jesus também, para auxiliar a humanidade a compreender essas leis, fazendo com que se medite sobre a sabedoria, com que se possa compreendê-las e torná-las uma prática, né? Então, temos
muitos reveladores, e dentre esses espíritos ditos reveladores, o maior de todos, sem dúvida nenhuma, Jesus. Tá? E aqui nós temos também a informação nessa resposta da outra fonte que eu havia dito. Então, nós temos a fonte de conhecimento da lei natural na nossa consciência e depois no livro da natureza. Tá? Que diz assim, estando as leis divinas escritas no livro da natureza, possível foi ao homem conhecê-las logo que as quis procurar. Tá? Então, também todos aqueles que estão estudando, né, as ciências estão estudando o livro da natureza, esse livro que é o único de fato, né, que a gente pode dizer sagrado, porque ali, né, é o pensamento direto de Deus, né, é ali que a gente vê o reflexo da sua inteligência, é a sua criação, são as suas ordens, são as suas orientações para o funcionamento da vida, escritos, tá, na natureza, nas leis que organizam a vida. E tanto, como eu disse, tanto na parte física quanto na parte moral. Então, temos estas duas grandes fontes. É disso que falam os espíritos. Eles não dizem, não falam na Bíblia, nem falam somente no livro dos espíritos. Eles dizem na consciência do homem e no livro da natureza. Aí estão, né, escritas as leis divinas, e é na meditação delas, no conhecimento delas, que a gente pode avançar. Todos os demais livros nos auxiliam somente a facilitar essa compreensão. Jesus empregava a miúde na sua linguagem alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. A nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos. O ensino dos espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos o possam julgar e apreciar com a razão. Tá? Então, aqui os espíritos estão nos colocando a diferença, né, entre as formas de ensino. Jesus falou a uma população no Oriente Médio há mais de 2000 anos passados, e é uma população que até hoje ainda tem, tá, nessa forma de parábolas e de histórias, uma grande tradição, uma grande cultura de forma de passar os ensinamentos, né? Jesus não foi o criador, né, dessas parábolas ou da forma, né, da parábola e das histórias. Elas, como eu disse, são uma tradição no Oriente. Simplesmente as dele trazem um fundo muito mais moral e muito mais complexo do que algumas outras. Um exemplo, né, de outra linguagem e também um exemplo muito antigo, o livro das Mil e Uma Noites é um livro da literatura oriental, e o livro das Mil e Uma Noites é exatamente cheio de histórias e parábolas. Ele é, na verdade, um grande espelho, tá? Em que o fundo psicológico dele é o seguinte: a jovem que contava histórias ao rei para que ele não matasse outras e para que permanecesse com ela como esposa, porque conta-se que aquele rei vinha por um desgosto num casamento anterior. A cada noite ele tomava uma jovem do seu reino como esposa, passava a noite com ela e na manhã mandava que ela fosse morta, né, que ela fosse executada. Até que Sherazade resolve oferecer-se, tá, para ser a esposa do rei, passa a noite com ele, e quando começa a madrugada, se não me falta a memória, ela começa a contar-lhe uma história. E ele fica muito interessado na história, e quando ela vê que está amanhecendo, ela para a história, porque teria que ir embora do quarto, e diz para ele que infelizmente a história não teria fim, porque não tinha tempo de terminar a história. O que o rei decide?
e ela não iria ser executada, que ela permaneceria viva mais um dia, para que na noite seguinte ela retornasse a passar a noite com ele e concluísse a história. E assim ela fez por 1001 noites. Tá? E nessas 1001 noites, contando histórias, o que ela fez em cada história, ela trabalhava um dos aspectos emocionais que ela havia observado na conduta daquele rei. E através dessas histórias ela foi pacificando este ser. Tá? Então aí está um exemplo já, né? Também do uso dessas parábolas e de uma linguagem figurada para a transformação humana e mostrando que isto é uma tradição muito antiga. E tem um detalhe, né? Para que a gente entenda essas histórias, elas exigem uma reflexão, exigem uma busca maior, elas têm muitos conteúdos que são simbólicos. Então a gente ouve uma história e ela pode simplesmente parecer um conteúdo raso. Só que sob esse conteúdo raso existe toda uma psicologia por detrás, que exige reflexão, que exige maior elaboração, e nem todas as pessoas fazem. Isto também é o que nós vemos nas parábolas e nos ensinos de Jesus. E os espíritos dizem que o trabalho deles é o mesmo, eles não estão divergindo em nada, né, dessas lições, dessas leis naturais, e nem teria como, tá? Uma vez que elas estão na natureza da nossa consciência. No entanto, a linguagem que eles estão empregando é uma linguagem clara, direta, sem metáforas e sem nenhum tipo de uso de simbolismo. Estão dizendo o que é, né, fácil de ser entendido e apreciado pela razão de qualquer um. Então, o conhecimento da lei natural, né? Por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? Por que ela veio velada com tantas parábolas e com tantos simbolismos, né? E mitos, enfim, por que ela teve essa conotação? Importa que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela pouco a pouco. Do contrário, fica deslumbrado. Então, uma luz muito forte cega, um conhecimento muito claro e muito óbvio da profundidade que ele tem. Se a pessoa não tem condições, se aquele espírito ainda não tem maturidade, não tem desenvolvimento intelectual para compreender, não adiantaria nada. Então, cada coisa ao seu tempo. Essa linguagem, ela tem uma função, uma finalidade, ela era adequada ao seu tempo, né, e às condições daqueles espíritos. Jamais permitiu Deus que o homem recebesse comunicações tão completas e instrutivas como as que hoje lhe são dadas. Pelo que conheceis das leis que regem estes fenômenos, deveis compreender que estes indivíduos apenas recebiam algumas verdades esparsas dentro de um conjunto equívoco e, na maioria dos casos, emblemático, simbólico que eu falei, né? Entretanto, para o estudioso, não há nenhum sistema antigo de filosofia, nenhuma tradição, nenhuma religião que seja desprezível, pois em tudo há germes de grandes verdades que, se bem pareçam contraditórias entre si, dispersas que se acham em meio de acessórios sem fundamento, facilmente coordenáveis se vos apresentam, graças à explicação que o Espiritismo dá de uma imensidade de coisas que até agora se vos afiguravam sem razão alguma e cuja habilidade está hoje irrecusável, e cuja realidade está hoje irrecusavelmente demonstrada. Então, né, aí está mais uma vez a lição dos espíritos de que a gente deve buscar toda forma de conhecimento, que não se deve desprezar nenhuma delas. Então, né, buscar conhecer essas tradições antigas é válido, elas trazem uma mensagem, e a gente só tem que ter esse cuidado, né, de buscar entender que elas têm uma conotação mais profunda, que elas têm
essa questão simbólica e exigem um pouco mais para que a gente de fato encontre a mensagem real, né, que era o objetivo de ser passada. Então, dentro dessa questão, né, que definição se pode dar da moral, já que estamos falando de leis morais, né? Então, assim, a moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então vejam que não é pouca coisa, porque estamos falando de fazer, não simplesmente conhecer, não simplesmente falar. A resposta é: procede bem quando tudo faz pelo bem de todos. Então é conduta, é comportamento, é vermos um comportamento humano que reflita o bem, ou pelo menos que já esteja refletindo um esforço na busca do bem, tá? Um esforço por sermos, de fato, seres humanos melhores. Como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo que é conforme a lei de Deus, o mal, tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus, fazer o mal é infringi-la. Então, vamos lembrar aqui que a lei de Deus está escrita na nossa consciência e na natureza. Então, fazer o bem é agir conforme a consciência. Tá? É eu ouvir a minha consciência, não ouvir os interesses da ambição, da ganância, interesses menores de status e essas bobagens todas que circulam pela nossa sociedade. Mas é ouvir a minha consciência. A cada ato, nas dúvidas que eu tivermos, é recolher e pensar, tá? Ou sentir também, né? Sentir aquilo que eu estou vivendo e pensar nas minhas atitudes, por que eu estou tomando, se elas estão de fato de acordo com a minha consciência, a que eu estou obedecendo, o que está me movendo em cada um dos meus atos. Eu estou de fato agindo de acordo com a consciência? É isso? É somente a minha consciência que está me dirigindo? E já estamos vendo que estamos começando a falar de autoconhecimento, né? Então, tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é o bem do que é o mal? Sim, quando crê em Deus e o quer saber. Então, quando eu quero saber, eu vou me questionar e eu vou buscar a minha consciência para saber, né, como está essa relação, como se isso é bem, se eu estou procedendo bem realmente ou se eu estou agindo mal. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Então, pensar sobre as nossas atitudes. Reflexão. Estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem quando em realidade pratica o mal? Jesus disse: Vede o que queríeis que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso e não vos enganareis. Então, é eu me voltar para minha consciência, pensar naquilo que eu estou fazendo e, né, procurar imaginar que é uma outra pessoa que está recebendo aquilo. Eu exteriorizar isso. Se fosse uma outra pessoa que estivesse fazendo o que eu estou fazendo.
o que eu diria disso? Eu gostaria de ser a pessoa que recebe essa atitude que eu desejo tomar? Se eu, me colocando no lugar de quem vai receber a minha atitude, disser isso, eu gostaria que alguém, né, tipo, se fosse eu a receber, sim, eu receberia essa atitude. Então, ok. Agora, se eu dissesse não, eu não gostaria que essa outra pessoa fizesse isto comigo, significa que, tá, eu fazendo isto com ela também não está correto. Então é nós nos colocarmos no lugar do outro e pensarmos, se fôssemos nós a receber a conduta que estamos desejando praticar, qual seria a nossa reação? Né? Então tudo se resume nisso. E com isso a gente não se engana, porque a nossa consciência vai dizer, não, isso não está legal para mim. Se não está legal para mim, não está legal para o outro. A regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, é inaplicável ao proceder pessoal do homem para consigo mesmo. Achará ele na lei natural a regra desse proceder e um guia seguro? Então vejam, né? Kardec aqui está dizendo para os espíritos, ok, entendi que eu devo procurar me colocar no lugar do outro. Então, nessa relação sempre vai haver eu e a pessoa que vai receber os meus atos. E se esse ato for tomado apenas em razão de mim mesmo? Então, por exemplo, né, um ato bem extremo, o suicídio. Eu decido e eu pratico. É um ato que se resume a afetar somente a mim mesmo. Tá? Claro, por extensão afeta outras pessoas, no entanto, eu pratico contra mim mesma. Tá? Vamos ver o que nos dizem, né? Assim, quando comeis em excesso, verificais que isso vos faz mal. Pois bem, é Deus quem vos dá a medida daquilo de que necessitais. Quando excedeis dessa medida, sois punidos. Em tudo é assim. A lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades. Se ele ultrapassa esse limite, é punido pelo sofrimento. Se atendesse sempre à voz que lhe diz basta, evitaria a maior parte dos males, cuja culpa lança a natureza. Então os espíritos responderam para Kardec que, novamente, para que o homem entenda como a lei divina funciona na relação dele com ele mesmo, é preciso que conheça os seus limites, porque a lei traça os nossos limites. Quando eu ultrapasso esse limite, significa que eu ultrapassei a lei. Tá? E, portanto, eu vou sofrer as consequências de ter ultrapassado essa lei. E eles nos dão um exemplo até bem mais simples do que o que eu tinha levantado. Eles dão um exemplo da comida em excesso. Tá? Então, eu como em excesso, eu vou passar mal do estômago. Tá? Eu vou ter má digestão, eu vou ter vômitos, enfim, eu vou passar mal. Todos nós sabemos quais são os resultados de se comer demais. Tá? E a natureza marca o limite. Eu preciso, o homem para viver necessita de um determinado número de refeições ou uma quantidade X de alimentos. Se passar disso, vai começar a fazer mal. Tá? Então, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, eu posso comer, sim, um doce. Posso. Posso beber uma taça de vinho? Posso. Posso tomar uma cerveja? Posso. Agora, se eu fizer isso todos os dias, eu vou adquirir doenças e vícios. E desses vícios, outras doenças. Então, eu vou estar excedendo o limite, e nesse limite eu vou encontrar uma punição, que é a reação da natureza, que justamente será, tá,
a doença, o sofrimento. Então, o que os espíritos estão nos dizendo? Que a lei divina funciona na relação do homem com outro homem, com o próximo, do homem consigo mesmo e, veremos mais adiante, do homem com Deus. Tá? Então, ela funciona dentro dessas dimensões, né? Do homem com Deus, eu com o próximo e eu comigo mesmo. Por que está o mal na natureza das coisas? Falo do mal moral. Não podia Deus ter criado a humanidade em melhores condições? Já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Aí quando vocês verem esses números aí nas minhas lâminas, são as referências às questões do livro dos espíritos, aonde elas estavam, né? Deus deixa que o homem escolha o caminho. Tanto pior para ele se toma o caminho mau. Mais longa será a sua peregrinação. Se não existissem montanhas, não compreenderia o homem que se pode subir e descer. Se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito ganhe experiência, é preciso, portanto, conheça o bem e o mal, eis porque se une ao corpo. Muito bem. Então, aqui nessa resposta, nós já vamos encontrar, tá, algumas coisas. Primeiro, né, a discussão se o mal é uma criação de Deus, e a gente vê que não. Os espíritos já nos deixam o caminho aqui traçado. O homem é livre. Tá? Então, liberdade. Nós fazemos escolhas, nós temos livre-arbítrio. Dessas escolhas surge o mal. Tá? O mal não é uma coisa que foi criada por Deus, ele é fruto nosso, tá? Das escolhas erradas que fazemos. De obedecer muitas vezes os nossos vícios, essas questões da matéria todas que eu estou referindo nesse vídeo. Bem, depois nós vamos ver aqui uma outra questão muito importante, né, que eu até grifei aí, que é o fato de falar das dualidades que nós encontramos no nosso mundo. Por quê? Quando fala, se não existissem montanhas, não compreenderia que se pode subir e descer. Não compreenderia o que é o plano e o que é a planície, o que é os planaltos, as montanhas. Não compreenderia o que é subir e o que é descer. Não compreenderia que existe o duro, que existe o macio, o áspero e o suave. Então, essas dualidades, o claro e o escuro, o silêncio e o som, é justamente nessas dualidades que a nossa consciência se amplia. É através dessas experiências que nós vamos compreendendo e ampliando a nossa consciência. Eu tomo consciência de que é possível subir quando eu vejo uma montanha e descer, da mesma maneira, todas as demais dualidades, o claro e o escuro, e eles nos permitem ver mais amplamente. Se só existissem a planície, nós nunca saberíamos o esforço que é subir, nem teríamos a alegria de descer alguma coisa correndo, Quem é que nunca fez isso na vida? Então, aí fica as questões, da ampliação da nossa consciência, o despertar dela, justamente através das dualidades. E a gente também vai encontrar no nosso aspecto emocional, por exemplo, alegria com tristeza, com o amor e a indiferença e tantas outras questões. As virtudes, os vícios, sempre vamos ter essa dualidade, e é nessa dualidade que a nossa consciência avança. Das diferentes posições sociais nascem necessidades que não são idênticas para todos os homens. Não parece poder inferir-se daí que a lei natural não constitui regra uniforme? Essas diferentes posições são da natureza das coisas e conforme a lei do progresso. Isso não infirma a unidade da lei natural, que se aplica a
tudo. Tá? Então aqui a gente já tem uma outra questão, né, que os espíritos dizem que não importa, né, as diferentes necessidades dos homens, a lei natural delimita as necessidades humanas e elas são iguais para todos, ricos, pobres, homens, mulheres, independente de qualquer questão que se possa pensar. A lei natural para todos nós é a mesma. As condições de existência do homem mudam de acordo com os tempos e os lugares, do que lhe resultam necessidades diferentes e posições sociais apropriadas a essas necessidades, pois que está na ordem das coisas, tal diversidade é conforme a lei de Deus, lei que não deixa de ser una quanto ao seu princípio. A razão cabe distinguir as necessidades reais das factícias ou convencionais. Nesse comentário, Kardec já deixa aqui um dos temas que a gente vai abordar mais adiante, e é muito, muito legal de se pensar, é com relação às nossas necessidades, porque aqui ele está falando, está questionando as posições sociais, e os espíritos dizem que existem diferentes posições sociais, todos nós sabemos disso, né? E que, no entanto, não deixamos de ser seres humanos e, na essência, sermos iguais, estarmos sujeitos às mesmas leis, nesse sentido, sermos iguais, por estarmos sujeitos às mesmas leis. E aí, depois aqui, quando Kardec faz esse comentário, ele chama a nossa atenção para que a gente pense, e vamos pensar já desde agora, sobre as nossas necessidades. O que de fato eu preciso? O que é uma necessidade real? O que é uma necessidade fictícia? E o que é uma necessidade por convenção social? Tá? E qual seria a espiritualidade de tudo isso? Então vocês vejam, nós estamos falando de consumo. E existe muito de espiritualidade na nossa conduta enquanto consumidores de qualquer coisa. São absolutos para todos os homens o bem e o mal? A lei de Deus é a mesma para todos, porém o mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar, porque ele é fruto nosso, né? O mal é obra do homem. O bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal, qualquer que seja a posição do homem. Então, não difere, né, se é o rei ou se é o súdito, se é alguém aqui do continente sul-americano ou se é alguém lá do continente da Ásia, né, ou da África. Diferença só há quanto ao grau de responsabilidade. E aí a gente vai ver o que vai determinar esse grau de responsabilidade. Será culpado o selvagem que, cedendo ao seu instinto, se nutre de carne humana? Eu disse que o mal depende da vontade. Pois bem, tanto mais culpado é o homem, quanto melhor sabe o que faz. Aqui está, né, o X da questão da pergunta anterior, quando nos dizia que a diferença só há com relação ao grau de responsabilidade, e o que determina esse grau de responsabilidade é a compreensão de saber o que está fazendo. Então, quanto mais o homem tem conhecimento do que está fazendo, quanto mais consciência dos seus atos ele tem, mais responsável ele é por suas atitudes. E aí Kardec vai dizer então que as circunstâncias dão relativa gravidade ao bem e ao mal, e muitas vezes comete o homem faltas que nem por serem consequências da posição em que a sociedade o colocou se tornam menos repreensíveis, mas a sua responsabilidade é proporcionada aos meios que ele dispõe para compreender o bem e o mal. Assim, mais culpado é aos olhos de Deus o homem instruído que pratica uma simples injustiça do que o selvagem ignorante que se entrega aos seus instintos. Então, aquele ser humano que tem uma condição
de expressar uma conduta humana mais elevada, porque já tem mais conhecimento, porque tem condições mais plenas de entender o seu papel no mundo, ele é muito mais responsável do que aquele outro que não tenha o mesmo nível de inteligência, o mesmo nível de conhecimento e que, portanto, né, pratica atos apenas por questões de instinto. Parece às vezes que o mal é uma consequência da força das coisas, tal, por exemplo, a necessidade em que o homem se vê, em alguns casos, de destruir até mesmo o seu semelhante. Poder-se-á dizer que há então infração à lei de Deus? Embora necessário, o mal não deixa de ser o mal. Essa necessidade desaparece, entretanto, à medida que a alma se depura, passando de uma a outra existência. Então, mais culpado é o homem quando pratica, porque melhor o compreende. Vejam que eles estão reafirmando esse princípio de que em tudo o que eu praticar, quanto mais consciência, conhecimento, inteligência eu possuir, maior é a minha responsabilidade. E aqui, quando fala, né, vamos tratar desse tema na lei de destruição, que fala sobre a destruição das coisas, né, inclusive sobre as questões da morte, né, as guerras, o assassinato, as penas de morte, todas as formas de destruição. Tá? Essa é uma das leis que nós vamos estudar, assim como a gente viu a lei da liberdade, que a gente falou, lei de progresso. Tá? Vamos ver aqui também, temos a lei de destruição, a lei de conservação, que trata das questões do consumo. Tá? São algumas das que nós vamos estudar. Não sucede frequentemente resultar o mal que o homem pratica da posição em que os outros homens o colocam? Quais, nesse caso, os culpados? O mal recai sobre quem lhe foi o causador. Nessas condições, aquele que é levado a praticar o mal pela posição em que seus semelhantes o colocam tem menos culpa do que os que assim procedendo o ocasionaram, porque cada um será punido, não só pelo mal que haja feito, mas também pelo mal a que tenha dado lugar. Então, tá? A questão, vamos pensar, né? Alguém é um mandante de um crime e ele contrata alguém para executar. Quem de fato é o criminoso maior? É quem mandou. Tá? É quem planejou, contratou o outro, que também é responsável porque executou um ato indevido. Mas o maior responsável é quem foi o causador de que todos aqueles fatos se desencadeassem. Tá? Então, quem dá causa ao mal, esse é o maior responsável, mesmo que tenham sido outros a executarem as suas ordens. Tá? E vejam aqui que a gente já vai ter também, eu grifei ali, né? Tá ressaltando a letra ali, né? Não só pelo mal, cada um será punido não só pelo mal que haja feito, mas também pelo mal a que tenha dado lugar, né? Aquele que ele foi causador. E a gente vai ver que também vai haver uma consequência de quando não se faz o bem, que não basta eu não fazer o mal. Aquele que não pratica o mal, mas que se aproveita do mal praticado por outrem, é tão culpado quanto este? Quer dizer, eu não roubei um celular, mas alguém me ofereceu um celular por um preço que é 1/3 daquele que seria o praticado no comércio. Todo mundo sabe que não existe milagre, e isso, portanto, é uma receptação de furto. Tá? Eu sou responsável por isso? Fazer isso? É como se o houvera praticado. Aproveitar do mal é participar dele.
talvez não fosse capaz de praticá-lo, mas desde que achando-o feito, dele tira partido, é que o aprova e que o teria praticado se pudera ou se ousar. É doloroso, em alguns casos, a gente olhar, tá, para as lições da espiritualidade e pensar sobre tudo aquilo que a gente vê no nosso dia a dia, sobre as nossas próprias condutas. Às vezes sobre os nossos desejos, que não sobre a conduta, mas sobre o desejo. Não faço a receptação, mas fico tentada. Tá? Então, isso nos mostra o que de fato existe dentro de nós. Tá? Isso ajuda o nosso autoconhecimento e a quebrar, tá, esse orgulho que faz com que a gente não enxergue muitas vezes aquilo que existe ou não enxergue claramente que de fato somos, né? O que nos move. Então, quando os espíritos nos dizem aqui que aproveitar do mal é participar dele, então a gente tem que olhar para todos esses atos que a gente vê praticados na nossa sociedade, né? E quer dizer assim, não, mas isso é um jeitinho brasileiro, tá? É só um gato da internet, é só um gato da TV a cabo. Será? Será? Se fosse eu o proprietário, né? Será que eu gostaria? Vou lembrar daquela questão lá do bem e do mal, né? Como saber? Eu gostaria se fosse comigo, se fosse aquilo que eu criei ou com o que eu trabalho, que o outro aproveitasse, tá? Dessa forma. Esse é o resultado principal. Desculpe. Bem, então vamos ficar com essa questão aqui para pensar, né? Então, diante do nosso dia a dia, lembrar que nós podemos, quando aproveitamos do mal que ocorre, nós estamos participando dele, então vamos pensar bastante nas nossas atitudes, né? Será tão repreensível quanto fazer o mal o desejá-lo? Que era o que nós tínhamos comentado. Conforme a virtude em resistir-se voluntariamente ao mal que se deseja praticar, sobretudo quando há possibilidade de satisfazer-se a esse desejo. Se apenas não o pratica por falta de ocasião, é culpado quem o deseja. Então, o que os espíritos estão nos dizendo aqui? E naquele exemplo que eu dei, né? Vamos voltar. Alguém me oferece um celular que é 30% do valor de mercado. Eu fico tentada a comprar aquele objeto. Mas eu resisto, eu digo assim, não existe milagre. Alguém foi roubado para que isto viesse até a ser oferecido dessa forma. Então eu não vou. Mesmo que eu fique tentada a ter aquele aparelho, eu não vou fazer isso. Por quê? Tá? Porque eu vou ter a noção, não. Se isso aconteceu com ele, amanhã poderei ser eu a ser roubada, porque eu estou incentivando, eu estou participando dessa linha criminosa, tá? Porque se não tem quem compre, não haveria por que alguém roubar. Tá? Então eu estou participando disso e eu não vou participar disso. Então eu estou resistindo. Isso já nos dizem os espíritos que existe virtude. Eu senti o desejo, mas eu não comprei. Eu não cedi. Tá? Então já estou no caminho da virtude. Agora, se, né, eu simplesmente nunca me foi oferecido, tá? Eu não tenho a ocasião de testar, mas se tivesse, compraria, aí só esse desejo já me condena, porque em algum momento eu vou fazer isso. Existe dentro de mim essa disposição. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Não. Então não basta que a gente não pratique o mal. A gente deve procurar fazer o bem no limite de suas forças,
porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então vejam que realmente, né, conhecer o pensamento dos espíritos superiores exige transformação, exige, né, que a gente, mais que a transformação, exige a mudança da nossa essência, né? Então, aqui eles estão nos dizendo: eu devo fazer o bem no limite das minhas forças. E isso é muito libertador. Então, porque nós pensamos assim: fazer o bem, eu vou fazer o bem. Se eu tirar na loteria, eu vou construir um hospital, uma creche, eu vou fazer um abrigo para animais, enfim, eu vou ter um projeto de fazer o bem para alguém. Mas é só se eu tirar na loteria. E isso, nos dizem os espíritos, não tem absolutamente nenhum fundamento. Porque eu devo fazer o bem no limite das minhas forças. Se eu não posso criar uma escola para atender milhares de alunos, talvez eu possa ensinar uma criança, ajudá-la nos seus deveres de casa. Tá? Talvez essa criança seja o filho da vizinha, seja alguma outra criança qualquer, faça parte das minhas relações, que não tenha alguém que possa auxiliar nisso. Então eu não posso abrir uma escola ainda, mas eu posso ajudar alguma criança. Tá? A mesma coisa, eu abrir um abrigo para cães, né? Eu vou ter 1000 cães abandonados, mas eu não posso agora, só quando eu tirar na loteria. Mas será que eu não posso ter um cãozinho vira-lata? Será que eu não posso acolher um animalzinho comigo? Se é isso que está nas minhas possibilidades, está no limite das minhas forças fazer, é isso que a vida me pede. Ela não vai me cobrar mais, mas ela vai cobrar que eu faça o bem, que eu haja como um ser humano melhor que eu posso ser nesse momento, dentro das possibilidades reais que eu tenho. Então, pode ser que eu não tenha dinheiro para fazer, né, fazer grandes doações, mas eu posso prestar um serviço, eu posso, e nesse prestar um serviço pode ser eu ir cuidar um doente voluntariamente, eu ir fazer uma visita num asilo, eu ir ou numa instituição que abrigue órfãos, enfim, tá? Eu posso fazer alguma coisa voluntariamente para o bem, tá? Que esteja nas minhas possibilidades. Tá? Pode ser, mas nem eu não tenho nem como ter um cão. Não tenho condições, a minha casa eu não tenho um pátio, eu não tenho uma maneira, não dá. Não, eu vivo com alguém que é alérgico a animais. Ok, eu posso colocar na porta da casa, na calçada, um potinho com água, um potinho com ração. Estou fazendo bem no limite das minhas forças. Eu posso oferecer uma comida para alguém passando. Posso, que esteja precisando. Então, isso é fazer o bem no limite das suas forças. Se as minhas forças são maiores e eu posso fazer isso para 10 pessoas, vai ser para 10 pessoas que eu vou fazer. Se eu posso fazer para 20, serão para 20. Se eu posso fazer para 1000, será 1000 o meu limite, não 1001. Tá? E agora, né? Então, isso é fazer o bem no limite das nossas forças, sempre no limite das nossas forças. Então, vejam que também para fazer o bem eu preciso de autoconhecimento. E aí eu vou saber o que a vida vai pedir para mim ou não. Porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então vejam, né? Quando eu digo não, eu não posso fazer nada, porque eu só faria o bem se eu tirasse na loteria, todo o restante
que estava na minha possibilidade de fazer e eu não fiz, tá? Eu vou responder não só pelo que eu não fiz, mas também, tá, por tudo que houver acontecido em razão do bem que eu não fiz, tá? Então eu responderei por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Para esclarecer isso mais, digamos assim, eu assumi o compromisso de contribuir com a educação, com o conhecimento no mundo espiritual. Eu reencarno e me perco nessas questões todas que nós falamos aí, né? Trocar ferro por ouro e eu troco, eu fico com ferro. Eu não fiz o que eu tinha me proposto a fazer, ou fiz muito pouco. No mundo espiritual, meu arrependimento provavelmente será muito maior pelo que eu não fiz do que por aquilo que eu fiz, ainda que equivocado, ainda que errado, porque a extensão será muito maior. Né? É isso que nos chama a atenção aqui, esse trecho, quando diz que nós devemos fazer o bem no limite das nossas forças, porque nós responderemos por todo o mal que resultar do bem que nós não tivermos praticado. Então, isso é muito importante que a gente pense. O que resulta do bem que eu não faço? Haverá quem, pela sua posição, não tenha possibilidade de fazer o bem? Não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Tá? Então, já foi bem comentado. Para certos homens, o meio onde se acham colocados não representam a causa primária de muitos vícios e crimes? Sim, mas ainda aí há uma prova que o espírito escolheu, quando em liberdade, levado pelo desejo de expor-se à tentação para ter o mérito da resistência. Tá? Então, a gente vai ver mais adiante que não existe um mal irresistível, né? Então, muitas vezes nós vamos pedir para reencarnar em ambientes que vão nos propiciar exatamente essa luta com o desejo interior, né? De cedermos a alguma coisa que seja o mal, entre aspas, né? Quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível? Arrastamento, sim. Irresistível, não. Porquanto, mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes às vezes deparas. São espíritos que tiveram a força de resistir e que, ao mesmo tempo, receberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. Tá? Então, o ambiente, por mais devasso que seja, ele não é irresistível. Tá? Eu posso sim resistir. Tá? Por mais corrompido que seja o meio em que eu me encontre, eu posso resistir. Tá? Isso está na minha liberdade, na minha vontade. Tá? E vem de acordo com o que a gente falou antes, né? Muitas vezes estou colocada naquele meio justamente para exercer essa reação. E ser ali um exemplo, né? Ser ali um exemplo de que é possível mudar. Estará subordinado a determinadas condições o mérito do bem que se pratique? Por outra, será de diferentes graus o mérito que resulta da prática do bem? Isso nos remete àquela passagem do óbolo da viúva, né, em que uma moedinha pesou mais do que um saco na balança da parábola de Jesus, né? E aí os espíritos respondem: o mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. Nenhum merecimento há em fazê-lo sem esforço e quando nada custe.
Então, por isso, naquele exemplo da parábola, né, o óbolo da viúva, a única moeda que ela deu, pesou muito mais do que todo o restante, porque a dificuldade ela estava dando do que era uma falta mesmo, né? Ela estava dividindo tudo o que tinha, enquanto que o outro estava dando o que sobrava, não faria falta nenhuma para ele. Então, o mérito do bem está na dificuldade de praticá-lo. Esse é sempre mais valioso do que aquele que nada custa. A lei de Deus se acha contida toda no preceito do amor ao próximo ensinada por Jesus? Demais, a lei natural abrange todas as circunstâncias da vida, e esse preceito compreende só uma parte da lei. Aos homens são necessárias regras precisas. Os preceitos gerais e muito vagos deixam um grande número de portas abertas à interpretação. Então, qual é, né, o preceito do amor ensinado por Jesus? Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, nesse ensinamento, nós temos aí aquela relação que eu falei que envolve as leis naturais. Eu com Deus, eu com o próximo, eu comigo mesmo. Tá? As 3 dimensões em que entram. No entanto, né, compreender o amor é algo muito difícil. Tem milhares e milhares de livros escritos desde a antiguidade sobre o amor e ainda não se tem a definição. Amar é isto. Tá? Então, realmente, precisamos esmiuçar. Até porque também, como eu falei no início, né, é tão fácil um discurso em que eu falo sobre o amor, o amor, o amor, e não digo nunca o que é esse amor, nem como ele se manifesta, e nem como fazer para alcançá-lo. Eu só faço um discurso bonito de ser ouvido, que encanta e até comove algumas pessoas, mas que não lhes deixa nada. Tá? Não lhes deixa nada de prático para usar no seu dia a dia, para fazer com que pense. E é justamente isso que os Espíritos estão nos dizendo aqui, que sim, isso, o momento em que nós conseguirmos viver o amor, saber o que é o amor, viver o amor na sua plenitude, na sua pureza, aí está toda a lei divina e natural resumida e a minha evolução consumada. No entanto, no momento eu não tenho ainda condições disso, eu não compreendo isso. Justamente por isso, ainda necessitamos de regras mais precisas, né? De sermos mais esmiuçadas as coisas. Que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, a de justiça, amor e caridade? Essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés e de natureza a abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Podeis, pois, adotá-la, sem que, por isso, tenha qualquer coisa de absoluta, como não o tem nenhum dos outros sistemas de classificação, e todos dependem do prisma pelo qual se considere o que quer que seja. A última lei é a mais importante, por ser a que faculta ao homem adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. Então, esta é a resposta dos espíritos ao questionamento de Kardec, de que se ele poderia, ao abordar a questão das leis naturais, fazê-lo em 10 partes, enumeradas que estão ali na questão. E os espíritos respondem que sim, pode ser em 10, porque da forma como ele enumerou ali, citou, né, as 10, isto abrangeria praticamente todas as circunstâncias da vida e isto é o essencial. Que abranja praticamente todas as circunstâncias da vida para que a gente possa refletir mais sobre a nossa experiência aqui, sobre o nosso cotidiano. Eles podem adotá-lo. No entanto, lembra que como uma classificação
e toda classificação ela não é absoluta, tá? Então não pense assim, não, existem somente 10 leis naturais, existem somente 10 leis na vida, não existe nada além delas. Não é isso que os espíritos estão dizendo. Eles estão dizendo que pode ser estudado assim, que é válido, porque aqui está a essência, está o que é o fundamental para a gente refletir sobre as circunstâncias da vida. Mas isso não é só, não é exaustivo, certo? Então, e ressaltam que a última é a mais importante, né? Que é a justiça, amor e caridade, porque é a que vai fazer com que a gente se adiante mais na vida espiritual, por resumir todas as outras. Então, este sentimento de justiça, a gente vai refletir bastante sobre ele, é o que vai fazer com que a gente avance mais. Justiça que não é vingança, justiça que é eu ser capaz de me distanciar de uma coisa e olhar para ela como se fosse outro, né? A gente vai pensar bastante sobre isso. Tá? Vamos primeiro ter que construir os passos até chegar lá. Mas então fiquem com, né, a lembrança disso e espero que de toda essa nossa conversa fique bem gravado, né? Que as leis morais são aquelas que vão indicar o que nós devemos fazer ou deixar de fazer e que o grande propósito delas é nos mostrar um caminho de felicidade, porque seremos infelizes quando dela nos afastamos. Lembrar de procurar refletir e conhecer esses limites do necessário que a natureza traçou em nós mesmos. Que essas leis estão escritas na natureza e na consciência humana, e estes são os dois grandes livros sagrados da vida. Aí está a obra de Deus escrita. A responsabilidade dos nossos atos guarda relação com o conhecimento que nós temos e a capacidade de avaliá-los. E o mérito do bem sempre na dificuldade de praticá-lo. Que o mal não é irresistível e que nós devemos observar atitudes e não apenas as palavras, né? Tem que haver coerência entre atos e palavras para que a gente possa avaliar os ditos profetas, né? E se reconhece um falso profeta justamente pela incoerência entre as palavras e as atitudes. Tá? Muito bem, aqui estão as referências do que nós usamos para esse estudo de hoje, né, no Livro dos Espíritos, e aguardo vocês para nós, então, partirmos para o estudo da primeira lei, que é a lei de adoração. Aguardo vocês no nosso próximo vídeo, cuidem-se, até o próximo, então.